Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli Lopes. Olá, Sara. Hoje, sexta-feira, dia 21 de março de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro destaque de hoje do Folha de São Paulo é sobre o governo Lula. A ofensiva publicitária do governo Lula tenta reverter queda na popularidade. Propaganda sobre isenção de imposto de renda começa a circular. Peça de tom nacionalista deve ser veiculada na próxima semana. 5 agências de propaganda concentram quase 80% da verba de publicidade da gestão federal. E outra matéria sobre esse mesmo assunto, o governo Lula expande gasto com propagandas e pode alcançar 3,5 bilhões de reais em contratos. E agora um destaque para São Paulo. O Ministério Público apura suspeita de desmonte do poupa-tempo pelo governador Tarcísio para realizar privatização. E o outro lado, o governo de São Paulo diz ter inaugurado 36 unidades do serviço. E outra chamada de capa, o governo corre contra o tempo para relicitar Viracopos e evitar que a concessão seja cancelada. A ANAC busca com urgência auditoria para fixar indenização à concessionária e o dia limite é no dia 2/6. Agora, outro destaque do governo Lula, novo empréstimo consignado com FGTS como garantia para CLT começa hoje. E tire também as suas dúvidas. E aqui na imagem ao lado, o Folha de São Paulo nos traz estes destaques da editoria de esporte. Eliminatórias da Copa. Vini Júnior marca nos acréscimos do segundo tempo e dá a vitória ao Brasil por 2-1 sobre a Colômbia, em Brasília, em jogo do torneio que garante vaga no Mundial do ano de 2026. E aqui da editoria internacional, Kharkiv na era Trump. Alvo constante de bombardeios, a segunda maior cidade da Ucrânia mantém escolas subterrâneas. E leia a reportagem da enviada Patrícia Campos Melo sobre esta escola. E ainda da editoria internacional, agora sobre a guerra que está acontecendo na África. Exército do Sudão diz ter tomado o Palácio Presidencial em Khartoum. Episódio seria uma das vitórias mais simbólicas em conflito de 2 anos com o grupo rival. Antártida Verde. Um estudo brasileiro mostra que mudanças climáticas podem aumentar a cobertura vegetal do continente gelado e criar zonas de absorção de carbono. E outro destaque, a novela no stream. Entenda como Beleza Fatal virou febre com nudez, memes e vilã diva dos gays. O primeiro folhetim da Max no país chega ao fim com antagonista escandalosa que viralizou. E agora, outros destaques da editoria internacional, o Elon Musk visitará o Pentágono hoje e terá acesso aos planos secretos de eventual guerra contra a China. Meio ambiente. O Brasil perdeu 3,2% da superfície de água nos últimos 40 anos, de acordo com os dados do satélite. Água de rios da Mata Atlântica registra piora na qualidade no ano de 2024. E agora do Caderno de Cultura sobre teatro. Conheça 34 peças musicais que estarão nos palcos de São Paulo e Rio de Janeiro ainda neste ano. Agora também temos aqui um destaque sobre a Petrobras. Fala de funcionária da Petrobras contra a redução do home office gravada em vídeo recebe
críticas. A técnica afirma que a empresa não apresentou dados sobre perdas devido ao trabalho híbrido. E agora vamos falar sobre o caso Robinho. Robinho completa primeiro ano preso por estupro com recurso adiado e o comportamento recebe elogios. Enquanto aguarda apelações no STF e no STJ, o ex-jogador faz cursos e lê para reduzir a sua pena. O corpo humano pode se tornar intolerante à carne? Casos são considerados raros. Saiba mais. Não há dados sobre sintomas após volta do consumo da proteína por quem é vegetariano. Foguete e táxis voadores. Tráfego aéreo do futuro pode fazer o céu se transformar em terra sem lei. Fãs de Os Jetsons, sua hora chegou, mas com ela surgem desafios de segurança e controle que suscitam temores a especialistas da área. E um destaque do Casa Folha, em aula exclusiva, ex-diretor da OMS explica gerontolescência, a adolescência antes da velhice. O jornal oferece aulas exclusivas dadas por grandes nomes de diferentes áreas. E agora vamos para a editoria de Cotidiano. O São Paulo registra aumento de 38% na procura por transporte escolar gratuito em 2024. E segundo os dados da Secretaria, mais de 27 mil novos alunos pediram inclusão no programa. Vereador quer proibir músicas que conselho avalie como pornográficas em escolas de São Paulo. E ainda sobre o estado, Unicamp lança vestibular à distância para os refugiados. E em Santa Catarina, a Justiça decreta prisão de pai suspeito de fugir com a filha de 8 anos no Vale do Itajaí. E agora, mais uma vez, sobre transporte, ferroviários aprovam greve contra privatização da CPTM. E na editoria Mundo, a guerra de Israel e Hamas. Em meio à guerra, Israel demite chefe de segurança interna pela primeira vez em sua história. O premier diz que Ronen Bar não é agressivo o suficiente. Ele fica no cargo até o dia 10 de abril. Em Armênia, paz pode virar página, mas não vejo a disposição do Azerbaijão, afirma chanceler da Armênia. Em visita ao Brasil, Ararat diz que Baku impõe novas condições para um acordo. E agora na editoria de saúde, Parkinson deve crescer dramaticamente nas próximas décadas. Um estudo mostrou um aumento de 112% de pessoas com a doença em relação ao ano de 2021. E na editoria do Meio Ambiente, a poluição por metano obriga moradores de favela de São Paulo a mudar de rotina. Uma escola municipal em Heliópolis está fechada há 2 anos por acúmulo de gás no solo. E por último, nós também temos aqui outro destaque do mesmo caderno. O Jornal Científico publica críticas às políticas ambientais do Brasil em preparação à COP30. Em editorial na Science, pesquisadores desaprovam a atuação do governo brasileiro. Oceli, quais são os destaques do jornal O Estado de São Paulo de hoje? No alto da capa, Sara e internautas do Estadão, nós temos toda sexta-feira o Sextou Guia Semanal, que são dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer em São Paulo para o fim de semana. E esta foto ampliada aqui é uma homenagem na área de cultura para o ator Otton Bastos. Ele, aos 91 anos, não se entrega não, e ele está em cartaz no Teatro Sesc 14 Bis com um monólogo. O ator relembra personagens, entre eles o cangaceiro do filme Corisco, nesse monólogo lá no Teatro Sesc 14 Bis em São Paulo. Outra dica, agora na área de gastronomia do Estadão, é dizendo que confeiteiros indicam os melhores tiramissus de São Paulo.
Na área de cinema, é a estreia da versão de Branca de Neve, sem príncipe e sem anões. No Divirta-se, a dica do Estadão, é uma exposição, meio século da arte de Carlos Zilio, numa exposição lá em São Paulo. Ainda tem outra matéria nessa área cultural, dizendo que dubladores defendem suas vozes contra a IA, que é a inteligência artificial. A empresa Amazon testa tecnologia de dublagem em inglês e em espanhol e gera protesto de profissionais da área de dublagem. Mas a manchete de hoje do Estadão e dos demais jornais brasileiros é sobre esse orçamento que foi aprovado ontem, com um superávit inflado e mais emendas parlamentares. Diz assim: com 3 meses de atraso, o Congresso aprovou ontem o orçamento deste ano de 2025, com a previsão de um saldo positivo de 15 bilhões de reais, ignorando as projeções de aumento de gastos e menor arrecadação. Projeções estas feitas por técnicos do Poder Legislativo. A verba destinada para indicações de parlamentares passou de 39,4 bilhões de reais para 50 bilhões de reais. O Estadão traz uma matéria exclusiva dizendo que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, cria limite a penduricalhos de juiz, com teto de R$ 46,3 mil. R$ 46.300. Diz assim o texto desta matéria: em resposta a um questionamento do Tribunal de Justiça de Sergipe, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, definiu que os penduricalhos pagos pelas cortes a magistrados podem chegar ao limite de até R$ 46.300 mensais. O valor corresponde à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o teto salarial do serviço público brasileiro. É a primeira vez que o CNJ estabelece um limite para os extras que engordam os contra-cheques de juízes e desembargadores Brasil afora. Em nota, o CNJ informou que a decisão não tem efeitos vinculantes, mas deve inspirar a adoção de providências idênticas por todos os tribunais. Na prática, a decisão que limitava o valor dos penduricalhos abre caminho para que os tribunais brasileiros adotem um teto de R$ 92,6 mil para a remuneração total dos magistrados por mês. É uma maneira de driblar a Constituição, porque a Constituição diz que o teto de uma remuneração do servidor público federal é de R$ 46.300 atualmente. Com essa decisão do CNJ, dobra esse valor, vai para R$ 92.600. Isso, 46 mil pelo salário mesmo, pelos vencimentos normais, e mais 46 extra
através dos chamados penduricalhos. Penduricalho é uma palavra usada pelo Estadão, o Estado de São Paulo, e também pela Folha de São Paulo, para classificar os ganhos, os dinheiros que os magistrados e funcionários do Poder Judiciário recebem nos seus contra-cheques, além do teto salarial. Ainda nesta área de justiça, crítica de ministro à polícia, ao trabalho da polícia, reacende disputa em torno do chamado prende-solta. A fala do ministro Ricardo Lewandowski de que a polícia prende mal, seja ela polícia militar ou polícia civil, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar o preso, foi repudiada por policiais, por delegados e também por alguns políticos ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Crime organizado. Polícia Federal faz operação contra bando que mandou 2.000 fuzis dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e Justiça bloqueou 50 milhões de reais em ativos e em bens. Ainda na área do Poder Judiciário, tem uma matéria aqui no Estadão, dizendo que ontem o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que a Justiça deve analisar declarações falsas de entrevistados. Só haverá punição para o veículo que publicar esta declaração falsa através de uma entrevista. Só haverá punição em caso de má-fé comprovada, má-fé ou negligência do veículo, esclareceu a Corte. Na editoria de esportes, o assunto é o jogo de ontem entre o Brasil e a Colômbia pelas eliminatórias da Copa. O Brasil vence no finzinho, nos acréscimos, vence a Colômbia com um gol de Vini Júnior. O primeiro gol, feito de pênalti, foi do Rafinha e terminou por 2-1 o jogo de ontem à noite entre Brasil e Colômbia, jogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na editoria internacional, nós temos guerra no Oriente Médio como chamada de capa do jornal Estadão desta sexta-feira, dia 21 de março. O Hamas lança foguetes e Israel amplia a ação ofensiva na faixa de Gaza. No Senado brasileiro, aumenta a pena para quem alterar foto de mulheres. É as chamadas deepfake, que pega o corpo de uma mulher, às vezes nua ou seminua, e coloca a cabeça de outra. Faz uma montagem. E essa montagem é chamada de deepfake. E o Senado ontem aprovou um projeto que aumenta a pena para quem faz essa prática. No caderno de Economia e Negócios, a matéria chamada de capa é sobre o imposto de renda. A maioria do STF vota a favor de limitar dedução com educação no imposto de renda. E no jornal O Globo, Sara, o que é que nós temos? Oceli, no alto da capa do jornal O Globo de hoje, temos um destaque do segundo caderno, que vai falar sobre a cantora Eliana Pittman,
Perto dos 80 anos de idade, a cantora fala sobre trajetória única e histórias de vida, que celebra com biografia, novo disco e também com show. E o Globo nos traz esta imagem com a seguinte legenda: ameno, outono já mostra a que veio. O verão com recorde de estiagem e calor se despediu ontem. Chuva e uma temperatura mais baixa deram as boas-vindas ao outono, cuja previsão é de ser mais seco que o normal e com grande variação térmica. E a manchete de hoje do Jornal O Globo, da edição desta sexta-feira, é sobre as contas públicas. O Congresso aprova orçamento com valor recorde de emendas e superávit de 15 bilhões de reais. Parlamentares definirão destino de 50 bilhões de reais, verba maior que a de 32 ministérios. Para os analistas, previsão de arrecadação está superestimada. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: o Congresso aprovou o orçamento de 2025, reservando um valor recorde de 50,4 bilhões de reais em emendas parlamentares. Os recursos, que terão destino definido por deputados e senadores, 80% deles de execução obrigatória pelo governo, são maiores do que o orçamento de 32 dos 38 ministérios da esplanada. Os congressistas fizeram alterações na proposta do governo. Perderam verba, por exemplo, educação e ciência e tecnologia, enquanto pastas controladas pelo Centrão, como esporte e turismo, tiveram a dotação aumentada. No geral, o orçamento prevê um superávit de 15 bilhões de reais, o que permitiria ao governo evitar contingenciamentos e cumprir a meta do arcabouço fiscal. Economistas, porém, avaliam que as projeções de receita estão superestimadas. Um exemplo é a de arrecadar 28 bilhões de reais no CARF, o Tribunal da Receita, que arbitra disputas do governo com devedores do fisco. E outro destaque também: copiloto da polícia é baleado na cabeça em voo sobre favela. E este caso aconteceu no Rio de Janeiro. Felipe Monteiro ficou em estado gravíssimo após tiro em helicóptero em operação na Vila Aliança. Polícia Civil culpou a DPF das favelas, que voltará à pauta do STF. E outra chamada de capa: depois da carne do café, a inflação do ovo de Páscoa. Com a alta dos alimentos apontada como vilã da perda de popularidade do governo Lula, o Planalto já se preocupa com o chocolate. Preço do cacau subiu 190% em 2 anos e vai impactar os ovos de Páscoa. E agora sobre política. Punição de veículo de imprensa por fala de entrevistado exige comprovação de má-fé, diz STF. Os ministros definiram circunstâncias em que veículo pode ser responsabilizado por falsas acusações de entrevistados. E outro destaque agora da editoria internacional: o Trump inicia desmonte do Departamento de Educação. O presidente assinou o decreto que desmantela o órgão e afirmou que meta é eliminação. A maioria da população é contra essa decisão. E o Jornal O Globo de hoje nos traz aqui este caso que aconteceu no Rio de Janeiro, que tem por título na legenda "O Rio que cai de podre". Depois de desabamento de casarão na Lapa, ontem um sobrado na rua Senador Pompeu, perto da Central, veio abaixo. Homem que estava dentro de um carro morreu e vistoria constatara acelerado estado de degradação. E a prefeitura se exime e responsabilizará o dono. E agora da editoria de esportes, sobre eliminatórias. Seleção vence com gol no fim. O Brasil marca no início de pênalti com Rafinha, é dominado e leva ao empate da Colômbia, mas cresce no final e Vini Júnior decide. E outro destaque também de esportes: Fla é o único ausente em manifesto contra racismo. O clube não assinou nota conjunta da Libra contra chefe da Conmebol. Já a CBF recuou de posição assinada pelo seu presidente. E agora o Oceli com os destaques do Correio Brasileiro. O orçamento deste ano prevê mais 24,7 bilhões de reais
em emendas parlamentares individuais, seja de deputado, seja de senador. Isso no valor de 14,3 bilhões em emendas de bancada, 24,7 bilhões, repetindo, 24,7 bilhões, isso em emendas individuais, seja de deputado, seja de senador. Para emendas de bancada, bancada é a representação parlamentar de que cada estado tem lá no Congresso Nacional. Aqui a nossa bancada é de 25 parlamentares, aqui no Ceará. São 22 deputados federais e 3 senadores, pois as emendas de bancada são 14,3 bilhões de reais. E isso de pagamento obrigatório, o governo tem que soltar esse dinheiro. E mais 11,5 bilhões de reais em emendas de comissões técnicas, que dependem de negociação política com o governo para serem liberados. Para especialistas em contas públicas, o crescimento do volume das emendas parlamentares prejudica a eficácia do Estado, além de atrapalhar a implementação de investimentos estruturantes e políticas públicas prioritárias. O parecer do relator ampliou a projeção do superávit primário deste ano de 3,7 bilhões para 15 bilhões de reais. O montante exclui da meta parte das despesas com precatórios, orçadas em 44 bilhões de reais. Ele também alterou o piso mínimo de investimentos para 2025, em pouco mais de 15 bilhões de reais. A proposta original do governo previa um mínimo de 74,3 bilhões, mas o relator aumentou a cifra para 89,4 bilhões. Despesas previdenciárias, com saúde, com educação, também foram ampliadas. O economista Rogério Naganimi, especialista em previdência social, estima que o gasto com benefícios previdenciários está subestimado. O teto surgiu para sanção presidencial. Agora, outra chamada de capa do Valor Econômico é dizendo que estrangeiros diminuem apostas contra a moeda real no Brasil. Os investidores estrangeiros diminuíram de forma expressiva suas apostas contra a moeda real. Esse é um dos fatores que ajudam a explicar a queda de 8,1% registrada pelo dólar neste ano. No último pico recente, em 16 de dezembro do ano passado, a posição comprada em dólar dos estrangeiros, aposta na alta da economia americana, feita por meio de contratos no mercado de derivativos, alcançava 77,6 bilhões de dólares. Nesta semana, o montante recuou para 42,2 bilhões de dólares. Empresas avaliam opções para levantar capital através de empréstimos. Na área cultural, o Valor Econômico, até inusitado trazer esse assunto na capa do jornal, que é quase 100% de assuntos de economia, é uma entrevista com uma pianista concertista, é a Rosana Lanzelotti. A dupla trajetória profissional de Rosana Lanzelotti, especialista num piano chamado cravo. É um piano muito antigo, na época ainda
da era barroca. E ela é especialista nesse cravo e também em música barroca. E também doutora em informática e professora universitária. Levou à criação do Instituto Música Brasilis, que desde 2009 se dedica a buscar e digitalizar partituras de músicas de compositores brasileiros clássicos e populares, cobrindo mais de 200 anos da história cultural do país. Diz ela nessa entrevista, tem aqui até a foto dela, ela ao lado de um piano chamado cravo. Ela disse: o que os músicos não podem tocar, o público não pode conhecer, diz a concertista. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que taxar as pessoas com alta renda é uma medida justa. A empresa Natura propõe unificar a estrutura e comando. Mega leilão do Tesouro Nacional e o Copom pressionam juros. E por último aqui uma entrevista com o ex-atacante do Santos e da seleção brasileira. É o Pepe, ele foi conhecido como o Canhão da Vila. Aos 90 anos, o ex-atacante do Santos e da seleção é o José Macia, mas ele é conhecido como Pepe. Ele continua divulgando a carreira vitoriosa e ganhará exposição no Museu do Pelé, a partir do próximo mês de abril, entre outras homenagens por essa data de 90 anos. Disse ele ao Valor Econômico: o Pelé era um extraterrestre de Saturno. Eu fui o maior entre os humanos. Ele comparando com o Pelé. Diz o ex-ponta esquerda, repetindo sua frase célebre. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a coluna do Estadão escreve o seguinte texto: Infraero pede a funcionários Pix para pagar festa de mulher do presidente da estatal. A empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero, pediu aos funcionários que pagassem pela festa de aniversário da mulher do presidente da estatal, o Rogério Barzilai, realizada dentro da empresa pública na última terça-feira, dia 18. O pedido, enviado do e-mail institucional da presidência da Infraero, recomendou que os repasses por Pix fossem de até R$ 50. E a coluna do jornal O Estado de São Paulo obteve a mensagem disparada da conta presidência@infraero.gov.br para 44 funcionários da estatal no dia 13 de março. Abre aspas. Colegas, nossa querida Kênia, esposa do presidente, completará mais uma boda. Para comemorarmos essa data, convidamos todos para desfrutar de uma linda mesa de sobremesas com bolos, doces e frutas. Fecha aspas, diz o texto, para em seguida pedir os valores. E em relação a essas cotas, foram 4 faixas de pagamento, de acordo com o cargo do servidor. No caso, R$ 20 seria para assistentes, R$ 30 para assessores e gerentes, R$ 40 para assessores especiais e superintendentes e R$ 50 seria para os diretores. E no caso, abre aspas, a contribuição pode ser feita diretamente na presidência via Pix. Completou a mensagem, concluindo, contamos com a participação de todos. Ouvidos sob reserva, servidores relataram à coluna que se sentiram constrangidos a pagar e comparecer à festa de uma pessoa sem cargo na estatal, em pleno horário de expediente. E por outro lado, procurada, a Infraero disse que a comemoração foi voluntária.
sem o conhecimento prévio do presidente da estatal e que a mulher do presidente tem ótimo relacionamento com os empregados da Infraero. E o Ministério de Portos e Aeroportos não respondeu. E agora, na editoria de política, a primeira matéria fala sobre privilégios. CNJ cria limite e penduricalho e juiz pode receber o dobro do teto constitucional. Limite de R$ 46,3 mil para ganhos extras foi definido por corregedor em pedido do Tribunal de Justiça de Sergipe. Subsídio alcança R$ 92,6 mil e decisão pode ser adotada por todos os tribunais do país. E a matéria nos informa com o seguinte texto: a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, definiu em um questionamento do Tribunal de Justiça de Sergipe que os penduricalhos pagos pelas cortes a magistrados podem chegar ao limite de R$ 46,3 mil mensais, um valor que corresponde à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na prática, portanto, a decisão do órgão de administração do Poder Judiciário abre caminho para a adoção nos tribunais brasileiros de um teto para a remuneração dos magistrados de R$ 92,6 mil mensais, o dobro do que estabelece a Constituição para o funcionalismo público. E é a primeira vez que o CNJ estabelece um limite para os extras que engordam contra-cheques de juízes e desembargadores. O teto para os penduricalhos foi definido pelo ministro Mauro Campbell, corregedor do CNJ, ao analisar um pedido do Tribunal de Justiça de Sergipe para pagar o adicional por tempo de serviço, retroativo aos magistrados do Estado. E o texto continua que em vários tribunais o acúmulo de penduricários garante a magistrados subsídios que resultam em supersalários. Isso ocorre porque, embora a Constituição limite o subsídio do funcionalismo público ao que ganha o ministro do STF, magistrados recebem auxílios que não entram nesse cálculo. Verbas indenizatórias como auxílio para transporte, alimentação, moradia e saúde e vantagens eventuais como 13º salário, reembolso por férias atrasadas e eventuais serviços extraordinários prestados são contadas fora do teto. E aqui nós temos a imagem que fala na legenda que o ato de Campbell deve inspirar adoção por todos os tribunais, diz CNJ. E essa decisão visa estabelecer um critério objetivo, afirmou aí o Conselho. E além disso, o Estado de São Paulo traz um destaque sobre esse teto dobrado, que R$ 46,3 mil é o limite definido pelo CNJ para penduricalhos pagos a magistrados. E com isso, a remuneração pode ser o dobro da prevista no teto constitucional. E outra matéria, ainda na editoria de política, STF. Mídia só pode ser punida por entrevista em caso de má-fé. A Corte ajustou ontem tese aprovada em 2023 e definiu que haverá responsabilização de veículos de imprensa se houver dolo. O Supremo Tribunal Federal ajustou ontem a tese aprovada em novembro do ano de 2023 para permitir a responsabilização de veículos jornalísticos por declarações de entrevistados. Ao analisar recursos sobre o julgamento, os ministros da Corte reescreveram a tese para deixar os comandos mais claros e evitar uma aplicação equivocada da decisão, o que poderia configurar violação à liberdade de imprensa. E aqui nós temos a imagem e o STF analisou tese sobre a responsabilização de veículos jornalísticos. E em relação a essa tese, temos aqui um trecho firmado ontem pelo STF. Abre aspas, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé, caracterizada pelo dolo demonstrado pelo conhecimento prévio da falsidade da declaração ou culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato.
E outra matéria também, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, critica decisões de Toffoli que anularam provas da Lava Jato. A Organização dos Estados Americanos afirmou que a anulação das provas da Odebrecht, hoje Novonor, na Operação Lava Jato e a renegociação de acordos de leniência no Brasil podem minar a confiança pública e gerar insegurança jurídica. As conclusões estão em relatório divulgado anteontem pela Comissão de Peritos do Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção. E, no caso, esse documento faz crítica às decisões do ministro do STF, Dias Toffoli. E em setembro de 2023, ele declarou imprestáveis todas as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht, usado pelo setor de operações estruturadas, e abre aspas, o Departamento de Propinas da empreiteira, além também de suspender a multa imposta à empresa. E para a organização, essas medidas provocam incertezas sobre o cumprimento de acordos e comprometem também o combate à corrupção no Brasil. E ainda sobre política, temos um assunto que envolve as redes sociais. A Polícia Federal afirma que o X, ou financiamento de perfis bloqueados pelo Supremo. Em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal afirma que o X permite que usuários financiem perfis bloqueados no Brasil por ordem da Corte. O documento cita contas ligadas ao blogueiro Alan dos Santos, ao empresário Paulo Figueiredo Filho e ao jornalista Rodrigo Constantino. E segundo a própria Polícia Federal, apesar desse bloqueio judicial, usuários conseguem acessar os perfis para apoiá-los por meio da funcionalidade assinatura. Procurados, a rede social e os responsáveis pelas contas mencionadas não responderam. E ainda outra matéria, a Operação Fatura Exposta. Gilmar não vê provas e tranca ação contra doleiro acusado de lavar 239 milhões de dólares. O ministro Gilmar Mendes, do STF, trancou a ação penal contra o doleiro Chaya Mograbi na Operação Fatura Exposta, o desdobramento da Lava Jato no Rio, que investigou contratos da gestão de Sérgio Cabral, do partido MDB, na área da saúde. E Gilmar disse que as acusações não foram comprovadas e tiveram como base exclusivamente colaborações premiadas. E segundo os delatores, contas atribuídas a Morabi teriam movimentado 239 milhões de dólares entre os anos de 2011 e 2017. E agora sobre inquérito do golpe. Advogados de Bolsonaro e Braga Neto acionam OAB contra Alexandre de Moraes. Defesas de acusados alegam que o ministro do Supremo comete ilegalidades e pedem que a entidade tome providências cabíveis. E no caso aqui está a manifestação dos advogados de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto e Marcelo Câmara. Abre aspas, os advogados postulantes se encontram de mãos atadas frente às diversas negativas de pleitos que são necessários ao exercício de sua profissão. Fecha aspas. E agora na editoria internacional sobre o Oriente Médio, Hamas lança foguetes contra Israel, que amplia operação na faixa de Gaza. Projéteis que não deixaram vítimas foram os primeiros disparados em meses. Segundo o exército israelense, forças terrestres iniciaram missões no norte do território. E os disparos contra Tel Aviv demonstraram resiliência do grupo terrorista Hamas após 15 meses de guerra. E agora sobre os Estados Unidos, o Donald Trump assina decreto para fechar Departamento de Educação. Medida precisa da aprovação do Congresso. Opositores a ela prometem ir à Justiça em novo desafio ao governo. E se aprovado, esse decreto praticamente desmantela órgão federal a cargo da educação no país.
Agora, sobre a guerra de Putin, a Ucrânia ataca com drones base aérea no interior do território russo. Instalação com capacidade nuclear fica a 700 quilômetros da fronteira e explosão destruiu pelo menos 30 casas nos arredores. E aqui a gente consegue ver esta imagem sobre o lançador de foguetes russo dispara contra posições ucranianas. E já na editoria de Metrópolis, fala de Lewandowski acende disputa entre polícia e judiciário sobre prisões. O ministro afirma que polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar e causa polêmica. O promotor diz que há concessões de liberdade temerárias, enquanto ex-delegado-geral pede equilíbrio. E no caso, a fala do Lewandowski trouxe aí uma reação interna. Os delegados da Polícia Federal, órgão sob responsabilidade do ministro, se mostraram indignados, mas a pasta suavizou, dizendo que o ministro falava da integração de polícias. E agora, sobre crime cibernético, o Senado aprova pena mais alta para quem manipula fotos de mulher utilizando a inteligência artificial. Em caso de violência psicológica, a pena será aumentada se houver prática da deepfake, que é uma falsificação de imagens e vídeos. E o jornal O Estado de São Paulo nos traz aqui alguns números. 38.507 mulheres sofreram violência psicológica no ano de 2023, 33,8% a mais do que o registrado em 2022. E 1,2 milhão delas sofreram algum tipo de agressão em 2023. E sobre essas deepfakes, segundo deputada autora do PL, mulheres são vítimas de fotos e vídeos falsos de cunho sexual. E outra matéria, ainda da editoria de Metrópole, a ação da Polícia Federal mira quadrilha que enviou 2.000 fuzis dos Estados Unidos ao Rio de Janeiro. O grupo teve bloqueados 50 milhões de reais em bens pela justiça. Um dos suspeitos atirou nos agentes que faziam buscas e foi preso. E agora sobre o meio ambiente, os rios Tietê e Pinheiro seguem sem vida. Nenhum dos 112 rios e corpos d'água da Mata Atlântica tem qualidade ótima e o Estado prevê mudança de cenário apenas no ano de 2029. E aqui, nesta imagem à esquerda, nós temos o rio Tietê. A secretária espera pela universalização do saneamento básico. E aqui à direita temos o rio Pinheiros. Alguém tem coragem de ir lá e colocar a mão na água? E agora, outra matéria, no caso, agora é sobre um acidente no Rio de Janeiro. Desabamento de casarão antigo no centro do Rio deixa uma pessoa morta. A vítima, no caso, estava dentro do carro próximo do imóvel e a prefeitura diz que já havia intimado o dono do casarão sobre degradação desde o ano de 2014. E aqui nesta imagem a gente consegue ver os destroços desse desabamento e os bombeiros fizeram varredura no local à procura de mais vítimas. E agora sobre saúde, as operadoras de planos têm lucro de 11,1 bilhões de reais. Houve um aumento de 271% em relação ao ano anterior e é o melhor desempenho registrado pelo setor desde o ano 2020, um ano pandêmico. E o que diz a Fena Saúde? Segundo essa entidade, o cenário cria um ambiente estável que favorece os beneficiários. E agora sobre esportes, eliminatórias da Copa. O jogador Vinícius Júnior marca nos acréscimos e salva o Brasil contra a Colômbia. Atacante acerta um belo chute de fora da área e conta com desvio para fazer o gol da vitória por 2-1, em jogo em que a seleção voltou a errar muito e pouco fez de útil. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver o Vinícius Júnior e Rafinha, que fez de pênalti, se abraçam na comemoração de gol na seleção. Agora sobre os esportes olímpicos, Kirsty Coventry é eleita e se torna a primeira mulher a presidir o Comitê Olímpico Internacional. A Kirsty Coventry vai substituir o alemão Thomas Bach, seu mentor.
Nascida no Zimbábue, ex-nadadora de 41 anos, também é a primeira pessoa africana a assumir o comando da entidade. E a presidente eleita afirmou o seguinte: estou orgulhosa de ser a primeira mulher presidente do COI e também a primeira da África. Espero que esta votação seja uma inspiração para muitas pessoas. Os tetos de vidro foram destruídos hoje. E ainda temos aqui outras matérias da editoria de esporte sobre tênis. O João Fonseca vence de virada o freguês Tien e vai à segunda rodada em Miami. O segundo é sobre o futebol americano. Paz anuncia que jogo da NFL, que seria em São Paulo em 2026, acontecerá no Rio de Janeiro. E sobre Liga das Nações, com Memphis Depay titular, Holanda cede empate para a Espanha no fim. E sobre Olimpíadas, o boxe é confirmado na programação dos Jogos de Los Angeles no ano de 2028. E agora vamos para a editoria de Economia e Negócios do Estado de São Paulo. Contas públicas. O orçamento passa com mais recursos para emendas e superávit inflamado. Verba destinada a indicações de parlamentares vai a 50 bilhões de reais. Os congressistas ignoram técnicos e projetam saldo positivo de 15 bilhões de reais para contas do governo. E o projeto prevê que receitas que não devem ser alcançadas, como 28,6 bilhões de reais com julgamentos no CARF. E ainda sobre contas públicas, orçamento está longe de equilibrar as contas do governo, diz especialista. De acordo com o diretor da IFI, nível elevado de despesas obrigatórias é problema que vai exigir crescimento das receitas. E sobre esse assunto, o diretor da Instituição Fiscal Independente, com a sigla IFI, o Marcos Pestana, afirmou o seguinte: o orçamento é uma bússola e tem uma solidez de projeções, mas a realidade vai indicar o grau de irrealismo da peça orçamentária. E outro destaque agora sobre os gastos com educação. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter limite de dedução e a decisão livra a União de um impacto estimado em 115 bilhões de reais para os cofres públicos. E neste momento eu convido o Oceli para apresentar as páginas internas do jornal O Globo de hoje. No jornal o Globo, Sara, nós temos na página de editoriais o primeiro: operação da Polícia Federal contra tráfico de armas é exemplar. Em vez de disparar tiros a esmo com risco à população, investigação cercou o flanco financeiro dos criminosos. Segundo editorial, Câmara deveria aprovar isenção de visto a turistas americanos. Projeto do Senado, que também beneficia australianos, canadenses e japoneses, interessa aos brasileiros. Páginas de política do jornal Globo, desta sexta-feira, dia 21 de março. A primeira é sobre a aprovação ontem do orçamento da União para este ano. Mais de 5 trilhões, quase 6 trilhões de reais. Mas o destaque é que o Congresso, ao aprovar o orçamento, destina, reserva ali 50 bilhões de reais para emendas parlamentares. E também o Congresso turbinou com dinheiro ministérios comandados por partidos do Centrão, que dão apoio ao governo de coalizão do presidente Lula. E o título é Apetite sobre o Orçamento. Olha aqui a foto, a alegria do senador Randolph, ele que é o líder do governo no Senado, é do mesmo estado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é esse do meio, e esse de cabeça branca, que é o relator do orçamento, o Ângelo Coronel.
3 meses de atraso. Líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o relator, deputado Ângelo Coronel, comemoram a aprovação do orçamento, que agora vai para a sanção ou veto do presidente da República. Veto, se tiver veto, é algum parcial, até porque essa aprovação foi negociada entre os líderes do governo e os deputados e senadores. Aqui uma foto lá embaixo da Gleisi Hoffmann, a ministra da Integração. Ela diz assim: ministra Gleisi prometeu aos parlamentares o pagamento de 6,8 bilhões de emendas para que a matéria fosse aprovada logo, ontem. Senão, não teria sido aprovada, teria sido prorrogada para o mês de abril, próximo mês. No Congresso é assim, se não soltar dinheiro, não há votação. Lula ajusta discurso para conquistar os eleitores conservadores. Em eventos recentes no Nordeste, o presidente pediu a líder religioso que puxasse a oração do Pai Nosso e subiu o tom na área de segurança pública, sobretudo em relação a roubo e furto de celulares. Estratégia do Lula é orientada por pesquisa. Lula disse: a gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas nas ruas desse país. Outra frase, agora para o público religioso: eu vim aqui em agradecimento a tudo em Deus, a tudo que Deus nos deu. Então, queria que o Dom Jaime pudesse puxar um Pai Nosso. E o Dom Jaime puxou a oração. Aqui nesta foto, de olho em católicos e evangélicos, isso nos votos, né? De católicos e evangélicos, Lula fez um discurso repleto de referências religiosas em evento de inauguração de barragem no Rio Grande do Norte, antes de vir para o Ceará. Deputadas vão ao Conselho de Ética do Senado contra o senador Plínio Valério, ele que é do PSDB do Amazonas, que atacou a ministra Marina Silva. Plínio Valério disse ter tido vontade de enforcar a ministra do Meio Ambiente. A ministra afirmou que a fala do senador foi uma incitação à violência contra a mulher e que, abre aspas, só psicopatas são capazes de fazer isso. Marina ganhou o apoio de outras personalidades, incluindo a primeira-dama Janja da Silva. E assinam essa representação contra o senador Plínio Valério na Comissão de Ética do Senado, a deputada Benita da Silva, do Rio de Janeiro, Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, a Benedita da Silva é do PT do Rio de Janeiro, a Duda é do PDT de Minas Gerais, a enfermeira Ana Paula, que é ex-vereadora de Fortaleza, também assinou, ela é do Podemos do Ceará. A Gisela Simona, que é do União Brasil de Mato Grosso, a Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também assinou, a Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, também assinou, Maria Reis, ela que é do Partido Solidariedade de Pernambuco,
também assinou a representação. Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, assinou. A Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, assinou, além do Túlio Gadelha, que Túlio Gadelha é do Rede, do mesmo partido da Marina Silva, de Pernambuco. Ele também assinou essa representação para que o senador Plínio Valério disse que teve vontade de enforcar a ministra Marina Silva, que essa representação vá para o Conselho de Ética e o Conselho de Ética decida abrir um processo ou não contra o parlamentar. O novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, ele descarta colocar em pauta projetos ante o STF, ante o Supremo Tribunal Federal. Opositor do governo Lula, o deputado Paulo Azi, diz que a comissão, antes comandada por uma bolsonarista, agora tende a ser menos ideológica. O jornal Globo também traz a repercussão, Sara e internautas, essa briga entre dois religiosos, um pastor e um bispo. Mas a briga não é religiosa, a briga é política. Olha aqui, atrito de Malafaia e líder do Partido Republicanos expõe racha de alas evangélicas no Congresso Nacional. O pastor Silas Malafaia, ele é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E o bispo é o Marcos Pereira. Marcos Pereira, ele é presidente do Partido Republicanos, que o Partido Republicano é o braço político da Igreja Universal, desde o início, é o número 10. Então, aqui, os membros da Igreja Universal, como Ronaldo Martins, são filiados ao Republicanos. E assim outros estados. Todo o pessoal ligado à Igreja Universal é filiado ao Republicanos. E ele é bispo também, licenciado da Igreja Universal. Mas hoje ele está prestando esse serviço para a Igreja Universal, presidindo o partido nacionalmente. Mas a briga começou porque o Silas Malafaia chamou o bispo Marcos Pereira de cretino. Aí ele diz assim, não é de hoje, o que é que disse o Silas Malafaia no palanque, com o microfone na mão. Não é de hoje que ele, Pereira, o Marcos Pereira, faz o jogo do governo Lula e quer agradar ministros do STF. E chamou o Marcos Pereira de cretino por conta disso. Aí o que o Marcos Pereira responde, o bispo da Igreja Universal? Malafaia chega a espumar pela boca nas manifestações cheias de cólera aí de ódio, né? Então, esta briga que os dois, Silas Malafaia da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e o Marcos Pereira, que é bispo da Igreja Universal. Apoio ao projeto de anistia para os baderneiros do dia 8 de janeiro de 2023 reacende uma disputa histórica entre a Assembleia de Deus Vitória em Cristo e a Igreja Universal do Reino de Deus. No STF, o STF rejeitou o pedido de Bolsonaro para impedir
que 3 ministros participassem do julgamento, né, da denúncia que o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria-Geral da República, faz contra Bolsonaro e outros 33 envolvidos no trama de golpe de Estado. A Corte registrou 9 votos a 1 contra a saída dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes do julgamento da trama golpista. E Zanin foi liberado por unanimidade. Todos os ministros votaram. E o único que votou contra foi o ministro Mendonça, André Mendonça. Foi o voto contra. Mendonça foi o único a votar para impedir que Alexandre de Moraes e Flávio Dino participem do julgamento, possam votar. Outra matéria na página de política do jornal o Globo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro formaliza, ele dá entrada oficialmente numa licença de 122 dias da Câmara Federal para dar lugar ao suplente neste período. Ele está nos Estados Unidos há um mês e ele estaria em Dallas com a família. Depois de 2 dias de anunciar que permaneceria nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele que é do PL do Rio de Janeiro, apresentou ontem um pedido formal de licença da Câmara dos Deputados por um período de 122 dias para tratamento de saúde. Não é para interesse particular. Aí, para tratamento de saúde, ele tem uns benefícios. O dinheiro não fica todo para o suplente que assume. Ele vai continuar recebendo, ele é sabido. Ele vai continuar recebendo. Se fosse para tratar de interesse particular, ele ficaria sem receber e o dinheiro vai todo para o suplente, mas aí não. Para tratar a saúde, ele também fica recebendo. Como o afastamento supera os 120 dias, a convocação do suplente é obrigatória para ocupar temporariamente a vaga. Com a licença para tratar de assuntos particulares, Eduardo não receberá, se fosse para tratar por assuntos particulares, não receberá o salário de 46 mil no período afastado. O pedido foi feito às 18 horas e 30 minutos de ontem. No site da Câmara, o perfil de Eduardo Bolsonaro já aparece como deputado que não está no exercício do mandato. Ainda nas páginas de política do jornal O Globo. O jornal O Globo traz uma matéria hoje, uma entrevista exclusiva com o presidente do PP, do Partido Progressistas, que é o senador Ciro Nogueira. E o jornal entrevista o senador sobre essa questão da fusão, da formação de uma federação entre PP e União Brasil. Veja o que diz o texto aqui de abertura da manchete da entrevista. Confiante na consolidação de uma superfederação entre o seu partido, o PP, e o União Brasil, o presidente do Partido Progressista, senador Ciro Nogueira, que é do Piauí, acredita que a agremiação se tornará o player mais importante para a corrida à presidência da República no próximo ano, a qual ele considera uma disputa sem chances
da Casa Civil de Jair Bolsonaro, hoje inelegível. Nogueira reconhece que o PP e União Brasil tendem a trilhar o caminho da centro-direita. Abre aspas, a chance de um candidato de centro-direita ganhar a próxima eleição é muito grande. A federação entre PP e União Brasil caminha para um apoio desse, mas isso não é algo decidido. O PP já bateu o martelo sobre essa federação na terça-feira passada, conforme a gente leu aqui neste primeiro bloco de notícias da TV da Transparência. Já o União Brasil, o Antônio Rueda, que é o presidente nacional do União Brasil, disse que delibera sobre esse assunto hoje. Hoje o União Brasil vai dizer se aceita ou não formar uma federação entre os dois partidos. Caso seja formada, eles vão ter 109 parlamentares, vai se tornar o maior bloco na Câmara Federal. Senador afirma que a agremiação será o principal play da eleição do ano que vem. Ele não vê espaço para a terceira via e diz que Lula quer ser bottom em camiseta como Che Guevara e não ser um Nelson Mandela para unificar o país. Uma das perguntas aqui que o jornal fez para o Ciro Nogueira. União Brasil tem o governador Ronaldo Caiado como pré-candidato à presidência da República. Como ficará esse pleito dentro da federação? O Ciro Nogueira respondeu: se Caiado se tornar um candidato viável, teria todo o meu apoio. Agora, não vejo viabilidade nenhuma para nenhum candidato no país sem o apoio de Bolsonaro e sem o apoio de Lula. Fatalmente, qualquer um com o apoio desses dois, Lula e Bolsonaro, estará no segundo turno. Não vejo possibilidade de terceira via no país para a disputa para a presidência da República. Outra pergunta do jornal. Existe uma pressão interna do PP para que o Fufuca deixe o Ministério do Esporte. Isso ainda vai ser decidido? Ele diz, por mim, o Fufuca não tinha entrado no Ministério. Mas isso é uma decisão que vamos ter depois da federação, que é o meu foco agora. Outra pergunta para o Ciro Nogueira. O PP tem mais outras indicações no governo, como a presidência da Caixa Econômica. Teria de deixar também a presidência da Caixa, em caso dessa deliberação por essa federação? Ele disse, isso não é uma indicação do PP, é uma indicação do Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara Federal. E agora deve ter o cargo de presidente da Caixa Econômica, deve ter o respaldo do atual presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele perguntou ainda ao Ciro Nogueira, há algumas questões regionais ainda para resolver sobre a federação. Por exemplo, Pernambuco, onde há lideranças fortes em ambos os partidos, como fica? Ele disse, o Ciro Nogueira, Pernambuco já está decidido. O comando fica com o Progressistas, o PP. Tudo vai ser na base do número de parlamentares. O critério será esse. Pernambuco tem mais parlamentar do PP. Piauí, Rondônia tem mais parlamentar do União Brasil. São 9 estados com a União Brasil e 9 estados com o PP. E 9 outros estados
vai ter que ter uma decisão da direção nacional, porque tem o mesmo número de parlamentares, igual. Aqui, portanto, no Ceará, a direção nacional dessa possível federação deverá ficar com a União Brasil, porque a União Brasil tem 4 deputados federais e o PP só tem 1 deputado federal. Depois dessa matéria, Sara, na área de política do Globo, o que é que você tem aí nas páginas internas do Correio Brasiliense? Ô Celi, nas páginas internas do jornal Correio, na editoria de política, temos um assunto sobre poder. Orçamento destina mais de 50 bilhões de reais para emendas. Recurso para bases eleitorais de deputados e senadores é aprovado na LOA 2025. A LOA, no caso, é a Lei Orçamentária Anual, que terá valor total de 5,9 trilhões de reais, sendo 1,7 trilhão só para o refinanciamento da dívida pública. Vale Gás e Pé de Meia têm dotação de 3,6 bilhões de reais e 1 bilhão também de reais. E sobre esse assunto, o Davi Alcolumbre, do Partido União de Amapá, o presidente do Congresso, ele disse o seguinte: a ministra Gleisi Hoffmann, num debate franco, honesto e verdadeiro, construiu nos últimos dias um entendimento maduro e honesto com o Congresso Nacional, mostrando onde o Poder Executivo poderia ceder na construção dessa peça orçamentária, que pudesse privilegiar o Parlamento brasileiro. E aqui nós temos esta imagem com a seguinte legenda: o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2025 com 3 meses de atraso. O projeto segue para sanção presidencial. Outra matéria, ainda na editoria de política, é sobre a segurança reforçada no Supremo. A Corte anuncia plano de proteção ao prédio e adjacências nos 2 dias de julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. Ministros Moraes, Dino e Zanin estão aptos a participar das sessões. Nós temos aqui o caso do denunciado por ataque a Marina Silva. As deputadas denunciaram ontem o senador Plínio Valério ao Conselho de Ética do Senado, após o parlamentar afirmar ter tido vontade de enforcar a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. Segundo as parlamentares, a fala do senador desqualifica o debate político, incita a violência e não pode ser relativizada. E de acordo com o que consta no documento que foi assinado por 10 parlamentares, está o seguinte: o teor de sua fala ultrapassa os limites da imunidade parlamentar, uma vez que não possui qualquer relação com a sua atuação como representante do Estado do Amazonas, mas sim um evidente caráter de violência de gênero. Na editoria Brasil, STF define cuidados para declaração em entrevista. Pela atualização do entendimento da Corte, os veículos de comunicação somente serão punidos em caso de clara intenção de divulgar fala ou acusação mentirosa e também de não conceder à pessoa eventualmente ofendida o direito de contestar. E aqui nós temos a imagem, Barroso: a imprensa terá responsabilidade pelo que a pessoa disser se quiser que a ofensa ou a acusação circule. E agora sobre um caso de saúde pública: a recusa à vacinação é negligência parental, diz o STJ. E agora, na editoria de economia do jornal Correio Brasiliense, o esforço de Haddad para ganhar simpatia. Um dia após a pesquisa da Genial Quest apontar que 58% dos investidores brasileiros reprovam o seu trabalho, enquanto apenas 10% aprovam, o ministro da Fazenda fez uma maratona de entrevistas e aparições. Hoje ele fala em um podcast. Nesta imagem, destaque entre visitas
visita à sede do PT para apresentar cenário econômico e entrevistas, Haddad passou o dia falando em defesa da pauta econômica. E aqui o jornal destaca a sua fala de Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Tenho certeza de que mesmo a extrema-direita não terá argumento para não aprovar essa medida. Não consigo enxergar alguém subir na tribuna e justificar a cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E agora sobre a inflação de alimentos, o preço alto derruba consumo nos lares. E na editoria Mundo, agora nos Estados Unidos, um golpe no ensino. Ao completar 2 meses de governo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina ordem executiva que busca eliminar o Departamento de Educação. Esvaziamento da pasta começou com demissões em massa e os especialistas avaliam impactos da medida. E foram estes os principais destaques dos jornais do nosso Brasil e também do nosso Ceará. Nós queremos agradecer pela sua audiência até aqui e convidar também para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada. Até lá.